Olá, pessoal, tudo bem? Aula 9. No contexto de hoje, a senhorita Li vai fazer uma prova e precisa de ajuda. Li Xiaojie又要考试了. Li, senhorita, de novo, vai fazer prova. A senhorita Li vai fazer prova de novo. Depois a gente vê a sentença seguinte. Vamos falar um pouco do yao indicando futuro. Por exemplo, eu amanhã vou ir para a China. 我明天要去中国。我明天要去中国。Yao, dependendo do contexto, pode ter vários significados. Aqui ele está indicando futuro, como se fosse eu amanhã vou ir para a China. Usando yao, a ação futura pode ser por determinação própria, talvez você tenha marcado uma viagem a turismo, e talvez seja por necessidade, talvez você tenha que, precise ir a trabalho, por exemplo. É basicamente essa a abrangência do yao, indicando o futuro, determinação própria ou necessidade. Só que ele também pode fazer um parzinho com o l, yao, tararã, l. Yao, tararã, l indica que algo está prestes a acontecer ou vai acontecer em breve, então provavelmente temos que tomar alguma providência. Por exemplo, está começando a trovejar, a tormenta se avizinha e alguém diz, vai chover. Yao xia yu le. Yao xia yu le. Vai chover. Então, sei lá, abre o guarda-chuva, corre para debaixo do orelhão, fecha a janela. Que mais? Teu filho está te infernizando e você avisa. Eu vou ficar bravo, hein? 我要生气了。我要生气了。Ou seja, é melhor o moleque ficar quieto, senão vai ter. Então, esse é o contexto em que surge yao, tararã, lã. Mencionamos que algo está prestes a ou vai ocorrer em breve. Talvez tenhamos que fazer alguma coisa. É o caso lá do contexto. A senhorita Li vai fazer uma prova em breve. Isso requer uma tomada de providência. Antes do yao, tem uma mãozinha, né? You. É mais uma função gramatical dela, significa de novo. Por exemplo, ele veio de novo. 他又来了。他又来了。Ele, de novo, veio. Talvez seja um amigo seu e você esteja feliz por ele ter vindo de novo, e talvez você esteja reclamando, depende do contexto. Mas sabe quando a gente não gosta muito de alguém e quando a pessoa se aproxima, a gente diz, lá vem. Em chinês é 又来了。又来了。Ou seja, veio de novo, no sentido de reclamar. Lá vem ele de novo. Qual o único cuidado aqui? A mãozinha, com o sentido de novo, é usada para ações que já se repetiram, já aconteceram de novo, no passado. Por isso tem até o l de ação concluída no final da frase. Ele veio de novo, ele saiu de novo, ele comprou de novo. Estando no passado, tá beleza. Ué, mas lá no contexto, Li Xiaojie又要考试了. A senhorita Li vai fazer prova de novo em breve, é futuro. Pois é, quando a repetição de uma ação indesejada, como fazer uma prova, vai acontecer no futuro, também pode entrar o you. Você está reclamando ou lamentando de um evento que vai se repetir no futuro. Por exemplo, você vai receber uma visita chata no dia seguinte. Pode dizer
他又要来了。他又要来了。Ah, que saco, ele vai vir de novo. 他又要来了。Beleza? Então, 又 é de novo para uma ação que já se repetiu no passado e, eventualmente, indica a repetição de uma ação indesejada que vai ocorrer no futuro. Vamos ver os caracteres da palavra separável fazer prova, 考试。考 significa testar. Ele representava um velho de bengala e já apareceu como componente fonético do caractere de assar, 烤, comparem. Assar, 烤, apareceu na palavra churrasco, né? 烤肉. Agora o shi. Shi também significa teste, testar. Então, a palavra fazer prova seria testar, teste. Tem um componente de significado de fala, yan, e o componente fonético também tem som de shi. Quem quiser pode anotar esse caractere. Ele significa método, estilo. Dá para dizer, por exemplo, estilo chinês, 中式. 中式. Shi tem um componente de significado de trabalho, com, que está pequenininho, e o componente fonético é esse aqui, que representa uma estaca de madeira. Ele parece a arma que tem do lado direito do caractere de eu, 我, comparem. Com um traço a menos, né? É fácil confundir os dois na hora de escrever. Vamos ler. 李小姐又要考试了。李小姐又要考试了。Então, a senhorita Li vai fazer uma prova de novo em breve. E daí? 希望你能再帮助她一次。Espero que você possa, de novo, ajudar ela uma vez. Espero que você possa ajudá-la mais uma vez. 希望 significa esperar que ou ter esperança de. Agora vamos ver como expressar número de vezes usando 次. Onde fica o número de vezes? Depois do verbo. Por exemplo, ir 2 vezes. 去2次。去2次. Que frase mais pelada, não? Quando que dizemos simplesmente ir 2 vezes? Difícil imaginar. Vamos colocar no passado. 去了2次。去了2次。Fui 2 vezes. Melhorou, já pode ser uma resposta para uma pergunta. O que eu quero mostrar? O número de vezes, embora fique após o verbo, não tem prioridade sobre outros elementos, como o la de ação concluída. Vamos colocar sujeito e objeto. Eu fui 2 vezes para Pequim. 我去了2次北京。我去了2次北京。Eu fui 2 vezes Pequim. Então, vejam só, já perante o objeto, o número de vezes tem prioridade. Portanto, cuidado com as benditas palavras separáveis. Vai ter que separar o verbo do objeto. Por exemplo, fazer aula, 上课, é uma palavra separável. Como perguntar,
Você faz aula quantas vezes? 你上几次课？你上几次课？ Na palavra separável 上课, 上 seria o verbo fazer e 课 é o substantivo aula. Você fazer quantas vezes aula? Como estamos falando de número de vezes, para contextualizar melhor, a gente poderia colocar o quê? Um escopo de tempo, né? Eu fui 2 vezes para Pequim. Beleza, mas quando? Mês passado. 我上个月去了2次北京。我上个月去了2次北京。Vamos incrementar outra. Você faz aula de chinês quantas vezes por semana? 你一个星期上几次中文课？你一个星期上几次中文课？ Você, uma semana, ou seja, por semana, fazer quantas vezes? Chinês aula. 中文 entrou como atributo de aula, 课, pronto. Agora sim, ambas as sentenças armadas e parapetadas. Mais algum caso onde possamos usar número de vezes? Para expressar vivência. Já fiz tal coisa tantas vezes na vida. Por exemplo, eu já fui 3 vezes para a China. 我去过3次中国。我去过3次中国。Nos exemplos anteriores, demos um escopo de tempo. No mês passado, fiz tantas vezes. Em uma semana, faço tantas vezes. Usando o quo para expressar vivência, o escopo de tempo já está definido, é a nossa vida, desde que nascemos até agora. Muito bem. E antes do ajudar, 帮助, o que tem lá? 在, de novo, novamente. Ele também tem várias aplicações. Já vimos o 在 com o sentido de e então. A gente termina uma ação e então 在 executa outra ação. Aqui, 在 está sendo usado com o sentido de novo, novamente. Assim como na expressão até logo, 再见, novamente encontrar. Enquanto a mãozinha 又 é de novo para ações que já se repetiram no passado, 再 é de novo para ações que vão se repetir ou continuar no futuro. 又 de novo no passado, 再 de novo no futuro. Por exemplo, você está jogando videogame e sua mãe te manda desligar. O que você diz? 我想再玩一次。我想再玩一次。Eu quero, de novo, jogar uma vez. Ou seja, eu quero jogar mais uma vez. Você quer repetir a ação. Outra opção, 我想再玩一下。我想再玩一下。Eu quero, de novo, jogar um momento. Lembram do 一下? Significa um momento, um curto período de tempo. Aqui, 在 não seria a repetição da ação, mas sim o seu prolongamento, né? Eu quero continuar a jogar por mais um momento. A estrutura é sempre essa. 在, verbo,
e depois aparece algum complemento para especificar quantas vezes a ação será repetida ou por quanto tempo será prolongada. Vejam que, estruturalmente, é igual ao tuo e shao que vimos algumas aulas atrás. Como dizer, eu quero comer mais um pouco. 我想多吃一点儿。我想多吃一点儿。Eu quero mais comer um pouco. Eu quero comer um pouco mais. Embora seja a mesma estrutura, como zai tem o sentido de prolongar ou repetir a ação, depois do verbo tende a aparecer o número de vezes, tantas ci, ou alguma duração de tempo, como xia, um momento. Já o mais, tuo, é ligado à quantidade, então o complemento tende a ser a quantidade de alguma coisa, como um pouco, itiar. Agora, só por desencargo de consciência, anotem uma variação do xia, que é 一会儿。我想再玩一会儿。我想再玩一会儿。Já vimos muita coisa, mas tem mais uma função do zai que vale a pena comentar. Postergar, deixar uma ação para depois. Imagina que é um lindo sábado de sol, perfeito para fechar a janela e jogar videogame o dia inteirinho sem interrupções mundanas. Aí sua mãe vem e diz: a gente já vai sair, deixa para jogar amanhã. 我们要出去了。你明天再玩。我们要出去了。你明天再玩。Nós, estrutura yao tararã para indicar que algo ocorrerá em breve, no caso sair. Então, o quê? 你明天再玩. Você amanhã 再 joga. Esse 再 está expressando continuação ou repetição da ação? Não, né? Está indicando que a ação de jogar será postergada. Divirta-se na esfuziante pescaria em família. Tem outra coisa que eu estava em dúvida se valia a pena comentar ou não. Por via das dúvidas, vamos lá. Anotem aí o irmão do ci, é o bian. Bian também significa vez. Quando usamos o bian ao invés do ci? Para ações que têm começo, meio e fim. Por exemplo, quando o objeto envolve um conteúdo, falar alguma coisa, ler livro, ver filme, ouvir música, cantar uma música, jogar um jogo, escrever um conteúdo, ou coisas que têm um processo, como montar um guarda-roupa que você comprou pela internet, tem um passo a passo até concluir. É como se o pian fosse um ciclo. Se você já viu um filme por 10 vezes, você teria completado o ciclo de ver o filme por 10 vezes. Ações simples que não têm um processo, um começo, meio e fim definidos, como ir, vir, comer, beber, pular, usamos o ci. E aí, se trocar um pelo outro, vai prejudicar o entendimento? Se prejudicar, provavelmente é muito pouco. Mas eu resolvi mencionar isso porque mais cedo ou mais tarde vocês vão se deparar com a seguinte frase. Como pedir para a pessoa repetir o que ela disse? 请再说一遍。请再说一遍。Por favor, de novo, falar uma vez. Aí está o bien. Por quê? Porque o que a pessoa falou é um conteúdo, tem começo, meio e fim. E também tem casos interessantes, por exemplo. Esse jogo de videogame eu joguei uma vez. 这个游戏
我玩过一次。这个游戏我玩过一次。Apareceu o "过" de experiência vivida e o "ts". Ué, mas jogo não tem começo, meio e fim? Sim, mas o foco da sentença é que você vivenciou o jogo uma vez. Pegou no controle e deu uma jogadinha, não foi até o fim. Se fosse 一遍，这个游戏我玩过一遍。这个游戏我玩过一遍。Aí sim, estaríamos dizendo que vivenciamos uma vez o jogo inteiro, do começo ao fim. E se o foco não é na vivência, mas apenas no número de vezes que você realizou a ação, é só colocar o "了" no lugar do "过". 这个游戏我玩了 tantas 遍. Pronto. Fiquem atentos na lição de casa. Muito bem, vamos aos caracteres. Primeiro o "se". "Se" representava um tecido. Por isso, embaixo tem o pano ou toalha. E em cima são duas cruzinhas, representando o trançado do tecido. Agora, esse caractere também significa esperança. Então, a palavra esperar que, ter esperança que, é formada por dois caracteres que significam esperança, "si wang". Agora, o primeiro caractere de ajudar, "pang". "Pang" significava a borda do sapato. Agora é ajudar. Embaixo tem a toalha, que acabou de aparecer no primeiro caractere de esperança, "se", comparem. E em cima o componente fonético, que também tem som de "pang", é formado por uma planta com folhas abundantes e pela cidade. O segundo caractere de ajudar é "ju". "Ju" significa ajudar. Tem uma força, pois ajudar é dar uma força. E o componente fonético é o altar de sacrifício, "jie". Por último, o caractere de vez, "ci". "Ci" significava secundário, inferior. Tem um componente de gelo. O que tem a ver? São dois tracinhos, dois, da ideia de secundário. E do lado direito tem uma pessoa de boca aberta. Ele está se lamentando por ser secundário, inferior. A pessoa de boca aberta já apareceu no segundo caractere da palavra gostar, "huan", e no caractere de canção, "ge". Vamos ler. 希望你能再帮助他一次。希望你能再帮助他一次。Vamos ler tudo. 李小姐又要考试了，希望你能再帮助她一次。李小姐又要考试了，希望你能再帮助她一次。李小姐又要考试了，希望你能再帮助她一次。李小姐又要考试了，
希望你能再帮助他一次。 Aulinha suave em caracteres, mas densa em gramática, né? Já fiz a minha parte, agora é com vocês. Um abraço e até a próxima.